Varginha, conhecida como a cidade do ET, as opiniões se dividem. Eu sou igual a São Tomé, só acredito vendo. O pessoal fala muito que não existe, mas nós não estamos sozinhos no universo. Mas aquilo é uma grande mentira. Aqui em Varginha nunca teve isso aqui. Ué. Aqui em Varginha é a cidade de Deus. Se de repente uma criatura como aquela aparecesse na frente da senhora? Aí eu morri. Quase 100 anos antes da Guerra Mundial, Kardec já estava falando de vidas em outros planetas. Camille Flammarion já escreveu o livro Narrações do Infinito, colocando ali sobre seres e vivências que ele teve extracorpórea, ou seja, ele saiu no corpo astral e visitou planetas diferentes como Órion. O município de Varginha, localizado na região sul de Minas Gerais, ficou conhecido internacionalmente depois de 3 garotas da cidade relatarem ter visto uma criatura de pele marrom e viscosa, olhos vermelhos e uma grande cabeça. Olho no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Essa visão teria acontecido em 20 de janeiro de 1996. Pelas irmãs Valquíria e Liliane e uma amiga no Jardim Andere, bem aqui onde hoje encontramos esse muro construído e ali atrás ainda o terreno baldio. O caso é excepcional. Caiu uma nave, de fato caiu, isso foi radarizado pelos norte-americanos quando essa nave ainda estava no espaço e pelo Sistema Brasileiro de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo quando a nave já estava próxima ao solo. Seres sobreviveram a essa queda, bípedes, baixinhos, cabeçudinhos. Esses seres foram capturados, pelo menos 2. Isso, 2 nós temos certeza e garantia de que foram capturados. Na cidade, a maioria da população nos disse que as meninas não falam mais com a imprensa. Mas o objetivo da nossa viagem era descobrir o porquê deste silêncio. Foi nesta lanchonete que conversamos com uma das irmãs. Ela não quis nos dar entrevista e explicou os seus motivos. Nem por telefone? Não foram só as meninas. Uma senhora, se não me engano, 24 horas antes, no sítio onde ela morava, ela saiu para fumar. Seu marido não gostava que ela fumasse dentro de casa, ela estava do lado de fora da casa. E ela viu uma daquelas entidades. Então não foi apenas uma. Então essas testemunhas civis, elas passaram a viver uma situação surrealista de que depois de terem sido expostas pelos principais investigadores do caso, elas se viram numa situação de que os próprios pesquisadores principais, um deles totalmente afastado do caso e o outro passou a tirar a importância daquilo que ele mesmo tinha ajudado a comprovar. De fato, ele aconteceu, não foi uma histeria coletiva. Seres mais primitivos, eles estiveram realmente aqui. Os seres humanos que tiveram contato com ele tiveram problemas físicos, um chegou até a falecer por conta disso, mas são relatos que a mídia não relata, né? No Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente da Prefeitura de Varginha, encontramos Leila, bióloga que trabalhava no zoo botânico da cidade, onde uma das criaturas foi vista. Como que foi o dia 20 de janeiro de 96? Foi uma chuva, tantas árvores arrancadas, era uma coisa tão absurda, tão absurda, tão absurda, que parecia o dilúvio, todo mundo apavorado. De acordo com ela, alguns animais morreram de uma maneira muito estranha no zoo botânico em que ela trabalhava. Morriam e tinha aparência de podre. Fomos então até o zoo botânico para conversar com um dos veterinários que já trabalhava por lá em 1996, mas não o encontramos. Por telefone, ele nos contou o que aconteceu com os animais. Lógico que tem coisas estranhas aí. Todos eles tinham a camada mucosa do trato gastrointestinal com a mesma coloração. Sim. Entendeu? E eram animais que se alimentavam de alimentos diferentes. Mas não foi feito mais exames aprofundados. Hoje, pelo comportamento dela, cara, eu tenho dúvida se realmente seriam seres que tripulavam a nave ou algum tipo de animal treinado.
Porque existem casos na ufologia em que esses seres se utilizam de animais treinados. Muitos extraterrestres têm objetivos aqui escusos, misteriosos, alguns muito cruéis, outros têm intenções muito boas, mas por medo nós não conseguimos chegar até eles e compreender as suas intenções. E tem muitos seres, muitos, que vêm em nome de Jesus Cristo. Muitos que vêm com propostas de trabalho lindas para auxiliar a raça humana. Segunda-feira, após o sábado que aconteceu a primeira aparição, nós também vimos o comboio da ESA saindo de Varginha a umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Então você viu também uma movimentação do Exército? Eu vi essa movimentação do Exército na segunda-feira à tarde. Para Leila, essa história foi abafada de alguma maneira. Eu era professora da universidade e eu tive uma aluna que ela chegou e falou: professor, eu vou ter que ir embora. O meu marido foi transferido em caráter de urgência e eu não posso ter contato com mais ninguém, porque ele deveria ter participado da captura. E isso é coisa, porque o governo tem que se prevenir. Qual é a segurança que a polícia pode dar para um caso que ela não tem conhecimento científico? Nenhum. G2 é o setor de inteligência do Exército brasileiro. É o setor que lida com informação, divulgação de informação, ocultamento de informação. E os irmãos Mondini estavam investigando essa parte na Unicamp. E uma pessoa se apresentou a eles dizendo que tinha interesse no assunto e que tinha informações também. E eles começaram a achar muito estranho que as informações dele eram muito díspares com relação ao que eles estavam pesquisando. Pressionando essa pessoa, depois ele acabou confessando que era do G2 do Exército e que ele entrou ali para desvirtuar a pesquisa na realidade, levar eles para um caminho falso. Para entender um pouco mais sobre o caso, tentamos falar por intermédio da prefeitura da cidade com o Birajara Rodrigues, um dos ufólogos mais famosos do caso. Alô, Birajara? Tudo bem? Mas ele não quis nos atender. A gente entende, um abraço. Que eu acho que ele apenas preferiu ter uma vida mais tranquila, né? E sem os prejuízos que o envolvimento dele com o caso Varginha justamente poderia suscitar, né? De acordo com Felipe, da Secretaria de Turismo da cidade, ainda hoje muitos fatos não foram explicados. Relatos de pessoas que viram, em Varginha homens de preto e que realmente fizeram alguma proposta ou abordaram as meninas, a família, no silêncio. Então, como uma cientista, como uma bióloga, pesquisadora, você acredita no incidente? Eu acredito que algo aconteceu muito diferente daquilo que a ciência que nós conhecemos. Alguns ufólogos e estudiosos brasileiros especulam até que um ET foi capturado aqui em Varginha e transferido para o Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. Os seres foram entregues, mortos, ao Dr. Fortunato Badan Palhares, que era naquela época o legista mais famoso do Brasil. Nossa equipe tentou entrar em contato com a Unicamp para esclarecer o assunto. E em nota, a assessoria da universidade disse que a informação não procede e que a instituição interpreta o assunto como um mito, que prosperou no imaginário popular. Apesar de todas essas especulações sobre Varginha, uma investigação militar concluiu que o incidente não passou de uma confusão e que as 3 jovens teriam visto, na verdade, um homem conhecido na cidade por sua deficiência mental, agachado no terreno baldio e sujo de lama devido à chuva. É um caso excepcionalmente bem documentado, que eu acho que mereceria, por parte das autoridades brasileiras, o reconhecimento de sua legitimidade. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo. O Exército não está disposto, já deixou isso bastante claro, a abrir nada sobre o caso Varginha. Então é um ponto pacífico dentro do espiritismo, essa questão de há sim uma realidade além da nossa, tanto física quanto sutil, e que é possível esse contato, e mesmo a gente não sabendo quem é que permite isso e por que eles estão aqui.
Se a visita de extraterrestres em Varginha é um fato, não temos como saber certamente. O que podemos garantir nesta breve visita é que o incidente fez muito bem para o turismo e a fama da cidade. Por onde passamos, encontramos vestígios de uma história de sucesso.